Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Cá entre nós, esse ano voou, né? Embora estejamos passando ainda, melhor dizendo, momentos muito difíceis, né? Por conta dessa pandemia, um ano atípico, estamos nos reinventando e vencendo a cada dia. E com o final do ano letivo, tem também, infelizmente, né, de forma diferente, que a gente queria de forma presencial, né, mas de forma virtual, vamos deixar um pouco aqui da nossa combinância. E eu vou apresentar a vocês a combinância da eletiva Uma Voz que Canta, Uma Voz que Dança. Aí, para que essa combinância tenha um grande peso, a professora e coordenadora pedagógica Ângela Cristina, do Instituto Artístico Musical, que leva o seu próprio nome daqui da cidade de Jaú, nos concedeu uma entrevista inspiradora, onde ela fala um pouco da sua vida, do seu projeto de vida, o que a música agregou na vida dela, por que ela escolheu, né, esse meio. Espero que vocês gostem, está bem legal essa entrevista. Eu quero agradecer toda a equipe gestora da Escola Túlio, aos meus queridos alunos, os meus colegas de trabalho, desejar a vocês um excelente final de ano, tá? Embora seja diferente, mas que possamos passar da melhor forma possível e que 2021 venha a ser mais leve, né? Um pouco mais leve. E é isso que eu desejo a vocês. E tenho certeza que todos nós nos tornamos, melhor dizendo, pessoas melhores. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ângela Cristina, tenho 30 anos e sou a diretora e coordenadora pedagógica aqui do Instituto Artístico Musical. Também sou professora de técnica vocal, fundadora do curso aqui no Instituto e professora de piano e teoria musical também. Sou formada em pedagogia, licenciatura em música, piano clássico e técnica vocal. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, como que tudo isso aconteceu, como que eu cheguei até aqui, como que eu me inseri nesse mundo da música, né? E as dificuldades que eu tive e as facilidades também. Então espero que a minha história ajude vocês e até mesmo inspire a estar seguindo por esse caminho aí musical, tá bom? Bom, então uma parte aí da minha história eu já contei, né? E vamos continuar bem resumidamente. Daí eu comecei a estudar, estudava muito, que até brinco com os meus alunos de piano, né? Eu estudava 8 horas por dia, eu falo para eles que têm que estudar pelo menos 1 hora. E daí logo eu já estava apta aí a dar aula, comecei a dar algumas aulas, comecei a dar aula na igreja, depois comecei a dar aula numa escola aqui em Jaú, até que eu vi aí a necessidade de estar trabalhando, montando, porque eu sempre tive sonho de ter a minha própria escola, né? E eu fui para fora, fui para São Paulo, fui para outras cidades procurar cursos para me aprimorar, né? E estudo até hoje, porque eu acho que a gente, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que não sabe nada, né? E e daí eu vi a necessidade, e foi acontecendo as coisas bem rápido assim na minha vida, né? Vi a necessidade de caminhar com minhas próprias pernas, né? E comecei a dar aula numa sala na igreja, sozinha. Depois eu aluguei uma outra sala, sozinha também de canto. E só que os meus alunos de canto, eles viam a necessidade, eles queriam também fazer instrumento. E às vezes eles tinham que procurar instrumento em outro lugar. Então eles falavam: nossa, Ângela, como que seria bom, né, se tivesse aqui mesmo, né, onde você dá aula, um instrumento, né, teclado. Teclado daí eu comecei a dar também, né, mas tivesse um violão, uma bateria, ia ficar bem mais fácil. Ou de repente um aluno tinha um irmão que fazia outra coisa, para a mãe ia ficar bem mais fácil se tivesse tudo no mesmo lugar. E daí eu pensei: nossa, será que é aí a deixa para montar minha escola? Daí aconteceu de pessoas me procurarem, amigos, né, do meio da música que dava aula também, me procurar: tô dando aula sozinho, não tem como eu dar aula aí junto com você, não quer me alugar uma sala? Daí foi que surgiu a ideia de inserir
mais instrumentos, né, na escola. Daí a gente colocou, então tinha o canto, o teclado, daí eu chamei mais um professor de teclado, né, para me ajudar, que eu não dava conta de tudo, violão e bateria. Daí foram esses instrumentos. E daí foi crescendo, crescendo, eu tive que começar a sair daquele local que eu tava, já alugar outro, e depois um ano já saí e alugar outro, nisso faz 5 anos, e hoje a gente tem mais de 80 cursos aqui na escola, né? A gente está em 28 professores, mais de 80 cursos, e batendo aí quase 500 alunos. Vamos lá. Bom, eu acho que é interessante falar para vocês, né, contar um pouquinho aí, que eu sempre estudei em escola pública, eu vim de uma família humilde, tá? A gente nunca teve dinheiro para pagar nenhum tipo de curso, né, nem mesmo de música, tá? E também na época não era muito divulgado, não tinha muitas opções sobre esses cursos, não tinha o que a gente tem hoje. A gente tem muitos projetos gratuitos, né? De música e artes, eu acho isso bem bacana, e na minha época não tinha, tá? E eu sempre trabalhei desde muito cedo, desde 12 anos eu ajudava meu pai a trabalhar. E quando eu fiz 14 anos, eu parei de estudar. Foi um erro, tá? Eu me arrependo, nunca façam isso. Porque eu perdi alguns anos aí da minha vida nessa questão do estudo, né? Então eu parei porque eu fiquei com preguiça mesmo de estudar à noite e eu tinha que trabalhar o dia todo com ele. Bom, nesse meio tempo eu tive uma depressão. Eu era adolescente, né? E tive uma depressão. Nessa depressão, minha mãe acabou perguntando, né, o que eu queria, o que eu, né, procurando alguma forma de me deixar, de me tirar daquela situação. E eu comentei com ela que eu gostava de cantar. Ela também foi uma surpresa, porque eu nunca tinha comentado isso com ela, justamente por não ter essa condição e nem saber aonde procurar, né? E daí ela procurou um local para eu estar fazendo aulas, para ver se eu me animava um pouco mais, né? E foi o que aconteceu. Então, assim, eu busquei a música para sair dessa depressão e deu super certo, né? E daí eu não tinha pretensão de dar aula, eu só queria cantar, eu queria ser cantora, né? Tanto eu tenho um CD gravado, tenho músicas próprias, e mas eu nem pensava em dar aula, tá? Mas as coisas foram acontecendo e eu gostava muito, gosto muito de música, né? E até que eu vi a necessidade, se eu queria mesmo estudar, fazer uma faculdade, eu teria que voltar para a escola. E daí foi o que eu fiz, né? Eu fiquei 5 anos, eu parei com 14 anos de estudar, e daí eu voltei com 19, fiz um supletivo, terminei o supletivo e já fui direto para a faculdade, tá? E daí eu lembro, eu fiz, na verdade, 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu entrei em pedagogia e já entrei em licenciatura em música, e daí quando eu terminei as 2 juntas também. Bom, segredo, não tem segredo, na verdade. Em primeiro lugar, você tem que colocar tudo na mão de Deus, né? E em segundo, trabalhar bastante, porque ele não faz nada pra gente, ele dá a possibilidade da saúde pra gente estar executando, né? Não, falando assim, né, contando a história, parece que é muito fácil. Nossa, que lindo, maravilha, né? Só que não tem nada de romântico, assim, pra chegar até onde eu cheguei hoje, né? Pelo contrário, muitas vezes pensei em desistir, né? Principalmente esse ano aqui, que foi um ano bem complicado para todo mundo. Mas, como eu disse, né? Deus está em primeiro lugar. E a gente não pode desistir, tem que continuar trabalhando cada vez mais. Então, esse seria aí o segredo. Você tem que ter perseverança e força de vontade, claro, e trabalhar bastante. Só que para você conseguir trabalhar bastante assim, você tem que gostar do que você está fazendo, né? Bom, em qual momento que eu ouço música? Eu ouço música
atualmente quando eu tô aqui na escola, porque a maior parte do meu dia eu passo aqui na escola. Quando eu tô em casa, eu costumo não ouvir muita música porque eu preciso descansar, né? Mas a minha música favorita, eu sou muito fã da Laura Pausini, então é uma cantora italiana, ela também canta em outros idiomas, né? Mas é ela que me inspira, assim, eu gostaria de cantar um pouquinho do que ela canta. Ela é muito boa, assim, perfeita, na verdade, cantando, né? Então eu adoro as músicas dela, o estilo, gosto muito. Bom, o que a música representa na minha vida hoje? Desde hoje, como sempre, desde o primeiro momento que eu pisei numa escola de música, eu já soube assim que era isso que eu queria para minha vida. Não tive nada, na verdade, de dúvidas disso, né? Então, quem é meu aluno, quem me conhece, convive comigo, sabe que eu vivo para a escola, né? Na verdade, a escola é minha vida, eu sou a escola, né? E tudo, assim, claro que na minha vida, em primeiro lugar, tá Deus, né? E a música. Parece meio clichê tá falando, né? A música é minha vida. Mas realmente é, tá? Bom, uma mensagem para aqueles que querem seguir esse meio. Não vou falar que é apenas para os que querem seguir esse meio, mas para todos. Independente do meio, independente da profissão que você escolher, almejar, tá? Na verdade, essa mensagem eu vou roubar da minha professora, porque quando ela falou isso, eu peguei isso para minha vida e foi o que me motivou, até hoje me motiva, né? Na nossa vida, a gente consegue apenas 40% do que a gente sonha, tá? Então, vamos colocar isso como degraus. Se a gente sonhar com 10 degraus, a gente vai conseguir apenas 4, tá? Se a gente sonhar com 100 degraus, a gente vai conseguir 40. Se a gente sonhar com 1000 degraus, a gente vai conseguir 400. Então, você tem que sonhar. E sonhar alto, porque não paga nada para sonhar alto. E por que eu vou sonhar com 10, sendo que eu posso sonhar com 1000, não é? Porém, para você sonhar com 1000, você tem que trabalhar por esses 1000. Não é o mesmo trabalho de 1000 do que 10, né? Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e trabalha bastante, que você consegue fazer qualquer coisa na sua vida, tá? Você pode alcançar qualquer lugar que você quiser. Basta você trabalhar para isso e ir atrás. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Eu estou disponível. Qualquer coisa que vocês quiserem conversar, quiserem vir conhecer a escola também aqui, a gente está à disposição aí, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.